Neste segundo vídeo da série O Meu Jardim em Vasos, vamos falar de hortícolas. E tenho aqui o nosso especialista, José Pedro Fernandes, porque também é possível tê-las em vasos, não é verdade? Claro que sim. É só uma questão de fazer uma seleção de plantas adaptadas à dimensão dos vasos que temos, quer seja de profundidade, quer seja de largura. Porque nas outras séries nós já falámos de como podemos ter hortícolas em pequenas hortas no nosso jardim. Quer na série A Minha Horta no Jardim, quer na série Um Quintal à Sua Medida. Por isso, quem tiver essas condições pode ir lá ver. Quem só tiver uma varanda, ou um pátio, ou um terraço, esteja muito atento, porque hoje vamos explicar o que é que podemos cultivar, quer num vaso de grande dimensão, quer numa pequena floreira, que é quase uma mini hortinha urbana. Por isso, Zé Pedro, o que é que vamos cultivar, como, porquê, que condições é que precisamos? Vamos explicar tudo. Nós vamos optar por fazer todas as floreiras ou vasos que nós tenhamos que tenham pouca altura. Nós vamos optar por fazer uma seleção de plantas, um conjunto de plantas que nós normalmente designamos, como tu mesmo dizes, de saladas. Sim, vamos fazer uma floreira de saladas, que é uma coisa que toda a gente gosta, não é? Exatamente. E que tem a grande vantagem de termos quase todo o ano. Exatamente. Nós agora também estamos aqui nesta altura do outono mas que ainda está quente. Ainda está quente e, portanto, vamos plantar e vamos fazer duas coisas, plantar e semear. E semear, fazer sementeira direta, que é uma coisa que nunca fizemos ainda em nenhum vídeo. Portanto, vamos então fazer duas coisas, não é? A tal sementeira a floreira de saladas, o que é que vamos lá colocar? Na floreira de saladas nós vamos colocar hortícolas que nós arranjamos, vocês podem ter muito diversas, nós vamos selecionamos aqui algumas, temos uns espinafres, temos umas alfaces, temos rúcula, vamos semear uns rabanetes, vamos semear acelgas, vamos semear salsa, vamos semear mais alfaces e vamos colocar também algumas flores. Exatamente, que tivemos o cuidado de serem flores comestíveis também, não é? Para dar mesmo. Também assim uma graça às nossas saladas. E isso vai ser na floreira mais baixa, não é? Que nós vamos... Que é mais sobre o comprido e ainda assim ainda tem uma altura razoável, mas é mais baixa do que este outro vaso, que é a nossa segunda opção que temos para este vídeo, que é fazer, porque nós queremos também ter e queremos mostrar que também se consegue ter algumas plantas que precisam de desenvolver bastante o seu sistema radicular, como é o caso das couves. As couves não são assim tão fáceis de cultivar. É um erro que as pessoas fazem muitas vezes, compram as couvezinhas, até podemos tirar aqui uma para mostrar, nestas couvetes, não é? Isto é uma couve-flor. E acham que isto vai ficar assim. Só que uma couve, para se desenvolver, precisa de um vaso com bastante altura. Não é verdade? Portanto, nós as couves vamos colocá-las neste vaso, vaso de 60 litros. 60 litros é a nossa base. Porquê? Porque nós assim vamos ter a certeza que elas vão desenvolver bem o seu sistema radicular, não só do ponto de vista lateral, mas principalmente em profundidade. E, portanto, neste Esse vaso, é o aspecto principal, o que é que nós vamos colocar? Nesse vaso, então, vamos colocar couve-flor, brócolos, vamos pôr um alho francês, porque o alho francês é uma planta boa companheira e, portanto, vai ajudar a equilibrar. E também vamos colocar alho francês na outra. E vamos colocar também o alho francês na outra. E vamos colocar uns ruibarbos. Ruibarbo é uma planta que não é que nem toda a gente está habituada a cultivar, mas é uma planta deliciosa e muito ornamental. E fica muito bonita. Fica muito bonita, tem aqueles calos assim, avermelhados, não é? E que acaba por ser uma planta, e as folhas grandes. As folhas grandes. Mas precisa de espaço para se desenvolver. Falaste das plantas boas companheiras e eu acho que antes de passarmos à plantação, vamos falar um bocadinho disso, não é? Temos que, mesmo em vaso e em floreira, e aliás, se calhar até mais em vaso e em floreira, temos de ter cuidado com isso das consociações e das plantas boas companheiras, que já explicámos na outra série de vídeos, mas que vamos aqui explicar rapidamente para as pessoas perceberem que devem ter esse cuidado quando agrupam as plantas. Quais são os cuidados, basicamente, que devemos ter? Então, devemos ter o cuidado de... Existem muitas tabelas, muito acessíveis. Sim, nós temos até na revista Jardins, temos lá as tabelas das plantas que são boas companheiras e as que não são. Mais companheiras ou antagónicas, também utiliza-se essas duas terminologias. E, portanto, são aquelas que a interação entre elas, no caso das plantas boas companheiras, a interação entre elas corre tudo bem. As antagónicas ou más companheiras, o que é que acontece? Através ou das raízes ou da parte aérea, porque às vezes são as duas situações, agridem-se mutuamente e então nem se deixam crescer
mutuamente, não se deixam desenvolver. Neste caso, nós arranjámos aqui o alho francês, mas podia ter sido um cebolinho, podiam ser cebolas, ceboletes, chalotas. Essa família toda é sempre uma família boa companheira. E, portanto, elas vão libertar no solo compostos de enxofre e vão fazer com que haja menos probabilidade de termos problemas fúngicos a nível radicular. Não é? Também vão afastar algumas pragas. Algumas também ajudam, não é? Ajudam a afastar algumas pragas e não interferem com elas, portanto elas não impedem o seu desenvolvimento, protegem-nas dos fungos e, por sua vez, também as vamos colher a elas, não é? E também a presença das flores, para além de serem bonitas e comestíveis, também tem um papel importante na polinização, claro, não é? Habituamos os insetos polinizadores a virem à nossa horta e assim, neste caso, por acaso não temos nenhuma de fruto, mas depois quando for a época, não é? Porque isto é para começarmos as hortícolas, depois é para depois, em cada época, irmos tendo hortícolas diferentes, não é? A ideia é que durante o próprio outono e inverno os insetos tenham o hábito de vir. Porquê? Porque na primavera, quando é o boom das hortícolas que vão dar frutos, não é? Do tomate, dos pimentos, das berinjelas, já os insetos têm o hábito de vir cá. Exatamente. E, portanto, depois a polinização ocorre muito melhor. E depois, o que é que nós vamos aqui semear? Também vamos aqui semear algumas coisas à volta. Aí, vamos optar. Depois nós não falámos, vamos ter estas flores na mesma também. Exatamente, vamos pôr aqui as begónias. Vamos pôr as begónias, porque é para tirar alguma coisa. Os cor. amores perfeitos colocamos na outra, nas saladas. Aqui pomos as Exatamente, begónias. E vamos semear capuchinhas. As capuchinhas caem, portanto depois vão ficar bonitas. E também são comestíveis. E são comestíveis, porque a ideia também é ter, além de ter a horta, é a horta-jardim, não é? Exatamente. Portanto, está integrada no terraço. Até porque é um terraço que tem muita vivência, não é? Um espaço que a pessoa vai usar muito e que está aqui muito ligado à sala. Portanto, agora vamos começar por fazer aqui por preparar o vaso, vamos fazer a temos técnica. De ter atenção à drenagem e à utilização de um bom substrato. Exatamente. Não é? Com uma boa fertilização, porque são plantas bastante exigentes. Muito exigentes. Bastante exigentes. As couves, principalmente, são muito, muito exigentes. As pessoas normalmente têm uma ideia de que há couves em qualquer lado, não é bem assim. Elas, de facto, precisam de níveis nutricionais bastante elevados. E uma coisa que nós estávamos a conversar antes de começar este vídeo é que quando compramos um vaso ou uma floreira, devemos saber qual é que é a capacidade para comprarmos exatamente a quantidade de substrato necessária, porque este vaso leva 60 litros. 60 litros. Portanto, e nós vamos comprar, e portanto nós vamos utilizar aproximadamente 60 litros de substrato e vocês poderiam perguntar, então e vai-se pôr mesmo até cima e depois não fica uma caixa para a rega? Vai ficar, porque o substrato, como vem ainda em bruto, ele depois daqui a um mês ele já bateu 5 centímetros. Exatamente. E portanto agora vamos fazer aqui fazer a nossa camada com argila expandida para facilitar a drenagem geotêxtil e substrato. E atenção, agora vais também explicar isso, deixar afastamento, não vamos pôr as plantas todas em cima, porque elas vão crescer, estas são todas bebés, uma couve. Sim, elas vão desenvolver bastante. Vamos então passar aqui à nossa plantação.
Já temos aqui o nosso mega vaso de hortícolas. Zé Pedro, com as nossas begónias, os nossos ruibarbos, as nossas couve-flor e brócolos, alho francês, há alguma coisa que queiras dizer acerca de como foi plantado, cuidados em relação às alturas, como para as pessoas saberem em casa exatamente o que é que têm que fazer? Aparentemente as plantas parecem muito próximas, mas nós aqui temos, portanto, de um lado temos uma couve-flor, do outro lado temos um brócolo, que são plantas que vão ter uma vida limitada, portanto vai chegar a uma certa altura e vão terminar, e entretanto a planta que na verdade que vai cá ficar durante ainda bastante tempo, são aqui os nossos ruibarbos. O alho francês também são tudo plantas. O alho francês, se Deus quiser, daqui a um mês e meio, 2 meses, também já está bom para ser consumido. Elas vão se desenvolver bem. Porquê? Porque nós, além de termos um substrato em grande quantidade, os 60 litros, nós incorporamos também fertilizante orgânico. Que é sempre muito importante, porque claro, estas plantas são muito exigentes. Gostam, não é? E agora, ainda tínhamos planeado, por uma questão depois daqui também de continuarmos a ter floração, flores que se comem e que caem. E ficar bonito. E que ficar bonito, vamos então semear aqui umas capuchinhas. Ok, vamos fazer aqui uma sementeira direta. Vamos sementar uma sementeira direta de capuchinhas. As capuchinhas têm umas sementes bastante grandes. Assim, a seguir a plantar ou a semear, nós devemos regar sempre. Nós vamos fazer a rega só no final, porque o vaso já é bastante pesado, portanto só quando o colocarmos no sítio definitivo é que vamos regar. Claro, se não tínhamos que andar agora a carregar além dos 60 litros de substrato, ainda mais com água, não é? Ora bem, então... Explica lá como é que se faz a técnica. Que são as sementes enormes. As sementes das capuchinhas são de facto umas sementes bastante grandes. A regra de sementeira é semelhante à que nós vamos aplicar quando fizermos a próxima floreira, que é, não se deve enterrar uma semente mais do que 2 vezes o seu tamanho. Ok. Portanto, significa que estas sementes vão ser... E a distância que as vais semear? Eu vou semeá-las agrupadas 2 a 2. Okay. Sim, e depois com um espaçamento mais ou menos 4-5 centímetros. Ok. Então nós vamos distribuí-los mais na bordadura porque nós queremos que caiam. Okay. Exatamente. Portanto, na verdade, faz-se uma pequenina depressão com o dedo, aquilo que se chama a técnica de sementeira ao covacho, que é colocar, que a antiga também se faz assim para as favas, para as ervilhas. Neste caso estamos a fazer às capuchinhas. Portanto, tapa-se, aconchega-se, mais ou menos 4-5 centímetros, uma pequenina depressão, mais 2 sementinhas. Queres-me dar umas para ir fazendo aqui? Claro que te dou umas. Tu fazes essa metade e eu faço esta metade. Vamos colocar aqui sempre 2 a 2 e esta técnica chama-se alcovacho porque é uma covinha que se vai fazendo e colocam-se as sementes 2 a 2. As sementes 2 a 2 também não é por acaso, é para elas, tens aqui mais sementes, para termos a garantia que pelo menos umas vai germinar. Zé Pedro, então agora vamos plantar a nossa floreira de saladas. Vamos plantar a nossa salada, exatamente. Vamos fazer a nossa seleção para que tenham sempre saladas à sua disposição. Vamos. Zé Pedro, já temos aqui as nossas plantas todas. Vamos agora como é que as vamos distribuir? Portanto, nós vamos estar a fazer assim, vamos fazer umas filas, umas linhas, em vamos intercalar as nossas alfaces, os nossos espinafres e a rúcula. Temos sempre cuidado com as companheiras, com as não sei o quê. Elas não todas bem, estas já tivemos esse cuidado. E vamos estar a plantá-las alternadamente. Porquê? Porque nós queremos que elas estejam todas o mais misturado possível, porque depois quando viermos cá, nós na verdade não vamos estar neste conceito. Deixá-las crescer muito, não é? Vamos apanhar as saladinhas assim todas, as folhas como se fossem folhas baby, não é? Pois é. Portanto, nós não vamos ter uma alface individualizada grande. Nós vamos colher muitas folhinhas de muitas alfaces. Exatamente. Vamos colher muitas folhinhas de muitos espinafres. De rúcula como da rúcula. O conceito é o mesmo. Nós temos aqui... Não é? Chegamos aqui e vamos tirar umas folhinhas. Não é? Vamos então, começar a distribuir. Vamos pôr os alhos franceses mais ou menos a meio. Porquê? Por causa de serem bons companheiros. Eles vão libertar as raízes e vão... Para ajudar todas as outras. É? E depois esta alface. Aqui rúcula, alface. Vamos pôr aqui espinafre. Ponho aqui um espinafre. No meio das alfaces. No meio das alfaces. Tem que se tirar por baixo. Que é para já ir dando cabo dele. Olha, eles estão muito tenrinhos. Espera aí. Felizmente. É bom sinal. É. Está aqui. Pronto. Aqui uns espinafres. Os nossos espinafres.
porque nós ainda vamos semear aqui. E aqui? Ponho aqui outra rúcula. A outra rúcula. Esta tem que passar para a frente. Ponho aqui mais espinafres. Eu acho que sim. Ponhamos aqui estas rúculas, temos aqui no centro os alhos franceses, as rúculas perto do alho francês, e agora basicamente vamos intercalando, vamos usar os espaços intermédios para preencher com espinafres e alfaces. Ok. Então vamos pôr aqui, pôr aqui mais uma alface, vou pôr aqui sim, mais espinafres. E eu vou-te passando aqui as alfaces. Ainda vamos ter espaço disponível para semear uns rabanetes. Exato, deixamos ali ao pé à frente, não é? É. Vamos aqui, podemos pôr espinafres aqui e aqui. É uma densidade alta porque vamos colher folhas. Sim, exatamente. Nós não vamos colher a planta inteira, não vamos estar a colher alfaces grandes. Claro. A ideia é ter assim aquelas folhas baby, não é? Este tipo de horta em floreira são hortas com grande rotação. Nós temos aqui estas plantas agora, vão estar aqui, vamos ter aí para os próximos, sei lá, 3 meses aproximadamente, e depois a seguir, daqui a 3 meses já estamos a pôr outras coisas. Daqui a 3 meses já estamos a pôr outras hortícolas. Exatamente. Portanto, a ideia aqui são hortas de grande rotação. Aqui já. Essa é uma das diferenças para a horta definitiva. Na horta definitiva, quando se tem muito espaço, ferramentas. As hortícolas desenvolvem-se bastante. Neste caso, elas vão ficar sempre pequenas porque nós vamos colhendo. E agora é plantar, e depois semeamos no fim, tal como fizemos depois exatamente. Depois de estar tudo organizadinho, exatamente, fazemos isso. Isto vai ficar aqui vai ficar 5 estrelas. Uma bela horta. Aqui, à semelhança do vaso, nós colocámos no fundo o material drenante, que escolhemos a argila expandida, depois por cima da argila expandida colocámos, fizemos exatamente como fizemos no vaso, colocámos a tela geotêxtil e então por cima da tela geotêxtil é que colocámos o substrato. Esta floreira leva 120 litros de substrato. Também foi importante porque nós assim sabemos fazer as contas para quantos sacos haveríamos de trazer. Isso é sempre muito importante, porque as pessoas às vezes esquecem-se da quantidade de substrato que é preciso. E substrato de boa qualidade. E pusemos também, não é, o fertilizante orgânico. Pusemos o fertilizante orgânico, isso é essencial. Isso é essencial, porque são plantas bastante exigentes. Os substratos, a não ser que diga especificamente hortícolas e já fertilizado, para o caso das hortícolas, quando é um substrato universal, nós acrescentamos fertilização. Sempre. Outra coisa muito importante é que quando estamos a plantar, nós nunca enterramos os caules, portanto, quando plantamos a planta só a raiz, só até à base onde ela vem. Do colo, como ela vem, exatamente. Não enterramos mais, porque senão elas ficam sufocadas, não conseguem respirar e não se desenvolvem. Já soltamos ligeiramente as raízes. São as mesmas técnicas das plantações em vão. Exatamente. São ao ar livre ou aqui, neste caso, a técnica de plantação é a mesma. Sim, seja numa horta ou numa... Este aqui é uma mini horta. Este é muito confortável de trabalhar, não temos que estar de cócoras. A diferença aqui é a densidade. Nós aqui usamos grandes densidades de plantas porque vamos colher folhas. E estas flores dão aqui uma graça. E ao mesmo tempo e cheiram bem, estes amores perfeitos cheiram lindamente. Eu até prefiro trabalhar sem aqui, neste momento prefiro trabalhar aqui sem as luvas, dá-me mais jeito. Mas nunca enterramos, é mesmo importante, é nunca enterrar demasiado as plantas, porque senão elas depois não se desenvolvem. Pois, porque muitas vezes as pessoas têm a tendência de enterrar o colo das plantas, não é? E depois elas ficam sufocadas, não conseguem respirar. À semelhança do vaso, só no fim da plantação é que nós regamos, não é? Claro. Agora temos aqui a nossa mini floreira de saladas. Pedro, agora falta terminar aqui com as sementeiras. O que é que vais semear aqui? Então vou semear, como há pouco disse, vamos semear as acelgas, vamos semear rabanetes,
Vamos pôr mais algumas alfaces, enquanto Para estas ver se desenvolvem, entra. vão surgindo outras, e vamos semear salsa. Ok, para termos Tá aqui bem? um mix de saladas. Vamos a isso. Vamos lá a isso. Tomas aí já as acelgas. Eu vou começar aqui com os rabanetes. A técnica agora é sempre a mesma. É, Semear com pouca luvas, profundidade, não dá jeito. é a parte da sementeira e as luvas é que nós perdemos a sensibilidade para segurar nas Dá jeito. sementinhas. Então, meia dúzia de sementes na mão, As duas acelgas E também depois são grandes. vamos... as Fazemos acelgas também ao fazemos covacho. assim ao covacho, Também? Aqui? duas sementinhas sempre, duas de cada vez. E- Pronto. Aqui, pomos, no caso dos rabanetes, por exemplo, São mais pequeninas, não são? são mais pequenininhas, mas vamos sempre fazendo assim o espaçamento entre sementeiras, 3 cm, 4 cm. Porquê? Claro que isto é uma densidade enorme, mas o Pois objetivo é colher folhinhas. Porque aqui também as acelgas, aqui vamos acabar por comer também mais as folhas, porque as folhas das acelgas também, as acelgas são, tens Nós vamos aquelas, comer aquelas folhinhas aqueles que quando tenras. estão tenrinhas, não vamos deixar Claro. os caules Não, crescerem muito. queremos mesmo Olha, tenrinhas, põe também é aqui mesmo de propósito. nesta aqui de lado. Aí desse lado, vou Posso pondo pôr assim, também, não é? podes, Põe, claro. põe. Não sou. Eu já estou a despachar rabanetes. Eu adoro acelgas, as coisas com mais gosto. E essas acelgas são acelgas arco-íris, portanto elas São- depois têm as tem folhinhas de são muitas lindas. cores e portanto ficam Mas bonitas. também são ornamentais, exatamente. Não, como elas ao obligar. mesmo tempo são bonitas. Uma horta pode ser bonita, Claro. não é? É uma coisa. Nós Muito quando ornamental. utilizamos as flores comestíveis, além de as podermos comer, é a questão de enquanto estão e não estão Exatamente. na nossa floreira, estão a ter a característica Os ornamental. rabanetes têm um ciclo muito rápido, não é? Os É, rabanetes vamos é uma coisa- trocar, agora vamos para este lado, eu vou-me para este. Não, depois este lado fica... Este Bem, lado também fica já chega das selgas, não é? já põe pus assim aqui a uma selga. outra desse lado e eu estou a pôr aqui os rabanetes. Também não pus assim uma grande densidade, porque elas crescem As acelgas crescem Sim. muito, mas como nós vamos comer folhinhas, pequeninas. Exato, e as nós na folhas verdade não lhes vamos dar muita hipótese delas crescerem delas muito. crescerem. Sim, porque isto aqui vamos colhendo, não é? A ideia aqui O conceito é ir colhendo. colher. E esta horta, que se perguntarem quanto tempo dura, foi como eu disse mais ou menos há bocado, 2, 3 meses. Daqui a 2, 3 meses estamos a remodelar. Exatamente, a ideia é ir sempre. Por isso é que também estamos a fazer agora sementeiras. Sim, Já semeaste o quê? Os rabanetes? rabanetes. Eu já semeei as acelgas. Das Já selvas. chega. E agora depois a seguir vamos fazer a mesma coisa para as alfaces, ainda vamos pôr aqui algumas alfaces e a salsa. E a salsa. E ficamos com tudo concluído. Exatamente. O nosso terraço aqui já começa a tomar forma, não é? Já temos aqui a nossa mini horta. Zé Pedro, agora o que é que precisamos fazer? Agora precisamos de regar, que ainda não regámos porque as floreiras são muito pesadas, só com os, não é? São 120 litros de Exatamente. substrato, mais as plantas aquele vaso grande são 60 litros, agora que os colocamos no local, então é que sim que vamos proceder à rega, não é? E agora é esperar que elas se vão desenvolvendo, irmos escolhendo e cuidar delas, e usufruir delas Claro. e não perderem o próximo vídeo em que, desta vez foram hortícolas, no próximo vamos falar de aromáticas, que é algo que toda a gente neste momento quer ter em sua casa, não é Claro que verdade? sim. Por isso não percam.